ONB, né? O Observatório tem uma parceria com o CENIG, o Conselho Nacional de Imigração, que é quem aporta os recursos para que o Observatório possa funcionar, né? Então, eu investigo migrações internacionais, migrações internas e tendências populacionais, né? E na parte do observatório, o nosso recorte é trabalhar com as migrações e também, a partir de 2017, 2018, a gente começou também a trabalhar com refúgio. O observatório foi organizado, foi criado em 2013, já em 2014 a gente já começou a divulgar os primeiros dados e, passo a passo, a gente foi incorporando essas bases de dados que eu vou mostrar para vocês. O observatório ele tem uma produção bem interessante, ele tem relatórios mensais, né, que é relatórios mensais são relatórios para acompanhar, monitorar a tendência de para onde está indo a migração de maneira mais tempestiva. É um relatório basicamente qualitativo, são destaques que a gente faz a cada mês. A gente tem um relatório trimestral, que é um relatório de gestão do CENIG e da Coordenação Geral de Imigração Laboral. Desculpa, pessoal, esqueci de desligar aqui. Eita. E a gente tem um relatório conjuntural, que é a cada 4 meses, a gente já faz uma análise mais aprofundada, né, mais robusta do comportamento da migração, e os nossos relatórios anuais, né? A gente convida pesquisadores, também não só do OBMigra, para escreverem sobre diversos temas. A gente já está aí indo para o 9º, 10º relatório anual. E, além disso, a gente tem os microdados, né, para quem mexe com estatística, quem trabalha com pacote estatístico, com SPSS, SAIS, R, enfim, qualquer pacote desse estatístico pode ir lá baixar os microdados e trabalhar, né? Então, o observatório ele foi criado para isso, sistematizar essas informações sobre migrações internacionais e refúgio no Brasil, analisar, consolidar isso e disseminar. Então, a gente tem esses produtos, são produtos que já saem acabados para o usuário. A gente tem, como eu falei, os microdados, que o usuário fica mais à vontade para trabalhar da forma que ele entender. E a gente está lançando uma plataforma, eu vou mostrar para vocês, o DataMigra, que ela ainda não está, faltam pequenos ajustes, tem um probleminha ou outro numa determinada base de dados, mas a gente consegue contornar e consegue rodar, e ela é bem fácil. Ela é bem intuitiva, o uso dessa plataforma. Isso facilita aquele usuário que não tem familiaridade em trabalhar com pacote estatístico, né? Normalmente jornalistas, alunos de graduação que não são da área de exatas, né? O pessoal mais da área de vocês, social, que não trabalha tanto com pacote estatístico, eles podem usar essa plataforma ela é bem interessante, tem boa parte dessas bases de dados que o OBMigra vem trabalhando ultimamente. Então, eu vou pedir licença aqui para fazer a apresentação, tá? Olha, compartilhar aqui. Deixa eu lá na apresentação. Opa. Quando estiver aparecendo para vocês, me fale que eu já não enxergo mais vocês. Está aparecendo? Está carregando. Está aparecendo. Foi? Tá, maravilha. Então, vamos lá, pessoal. Então, essa aí é o tema da nossa conversa de hoje, né? Quantidade para migrações internacionais e refúgio no Brasil. Então, eu vou falar das pesquisas domiciliares, né? Essas pesquisas domiciliares, elas são produzidas pelo IBGE, e os registros administrativos, eles ficam sob a gestão do OBMigra. Mas nas pesquisas domiciliares, a gente também consegue extrair informações para imigração e refúgio, só que nas pesquisas domiciliares, a gente não tem, a principal delas é o censo, a gente não tem a separação do status migratório, né? Então, o enfoque do IBGE é um enfoque mais demográfico, então ele considera migrante, né, tanto os solicitantes de residência quanto os solicitantes de refúgio e os refugiados propriamente ditos. Então, não tem essa separação por status migratório. Nas bases de dados, a gente vai, daqui a pouco, perceber, na base de dados de registro administrativo, que nós temos essas informações, né? O censo demográfico, ele estuda a migração desde o censo
desde o censo de 60. Né? Então, a gente consegue ver as pessoas que vieram lá. A vantagem do censo é que eu sei o país de onde a pessoa veio, eu sei a nacionalidade dessa pessoa, né? Porque às vezes tem um brasileiro também que retorna. Às vezes entra um francês no Brasil que veio da Argentina. Então, eu consigo, no censo, saber o país de origem da pessoa, né? da origem do fluxo migratório, também como o país da nacionalidade desse imigrante. Eu consigo ter o estoque desses migrantes internacionais, consigo ter o último movimento que ele fez e tenho também um movimento que ele realizou há 5 anos, numa data de referência, há 5 anos antes daquele censo que está sendo realizado. E qual é a vantagem do censo? É que eu posso pegar essa característica, vamos chamar assim, demográfica desse migrante ou desse refugiado e combinar com todas as outras variáveis presentes no censo. Então, eu posso fazer isso, associar a moradia, ao trabalho, à renda, né, sem contar as questões demográficas propriamente ditas, características demográficas das pessoas. Então, é de uma riqueza muito grande, né, essa informação. E, como vocês sabem, a gente está com o censo em campo agora, com muito problema, né, fruto aí desse desgoverno que está saindo. Cortaram a verba do censo, isso afetou bastante o trabalho. Eles ficam inventando 1000 desculpas, mas a questão de fundo é que a falta de orçamento fez com que o censo primeiro fosse adiado, a pandemia veio, depois da pandemia foi falta de dinheiro, o dinheiro veio em quantidade suficiente para esse ano, né, e não foi uma remuneração que atraísse as pessoas. Então, as pessoas entram e saem, a rotatividade é muito maior do que nos outros censos, e a gente não está conseguindo, o IBGE está tendo muita dificuldade de concluir o censo. Ele já era para ter terminado em outubro, já estamos entrando em dezembro com 80% só do censo concluído, o que é uma pena. Mas tem uma série histórica razoável. E a outra pesquisa que o IBGE trabalha é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, que ela era anual até 2015, e a partir de 2015, a partir de 2012, melhor dizendo, tem a PNAD contínua. Né? A PNAD contínua ainda não forneceu nada de migração, infelizmente. Né? Mas a PNAD convencional, ela anualmente tinha essas informações, mas eu também poderia pegar o migrante, né, e combinar com todas as outras variáveis que tem na PNAD, trabalho, renda, sobretudo, mas qual era o inconveniente da PNAD convencional? Ela não era robusta o suficiente para me dar o país de origem ou o país de nacionalidade do migrante. Então, eu sei que a pessoa é um migrante, né, eu consigo saber que aquela pessoa é um imigrante internacional, e posso ver aquele imigrante no internacional, no mercado de trabalho, a renda dele e tal, mas não consigo saber qual é o país de residência, o país de origem desse imigrante. Mas dá para explorar, eu mesmo já fiz alguns trabalhos usando a PNAD, né? Inclusive olhando o mercado informal dessa mão de obra, que você só consegue ver o mercado informal do migrante no censo ou na PNAD, né? Porque os registros administrativos eles não permitem a gente saber aqueles que estão na informalidade, que é a maioria. Né? Eu estou escrevendo um relatório agora para o UNB mostrando isso. Né? Vocês terem uma ideia, a gente tem aí algo em torno de 370 mil pessoas em idade de trabalhar, migrantes, né? E no mercado de trabalho formal, eles não passam de 70 mil. Né? Então, apenas 1/5 das pessoas migrantes em idade de trabalhar, e aí, quando eu falo migrante, estou reunindo todos os status, né? O migrante propriamente dito, solicitante, refúgio, refugiado, eu sou 1/5 dessa força de trabalho que está no mercado formal, o que é terrível. Né? Esses 4/5 que sobram é o quê? Ou está na informalidade ou está desempregado. Né? Então, é muito complicado. Essas duas pesquisas, elas permitem que a gente olhe esse mercado. O problema da PNAD contínua não estar investigando a migração é esse, porque, tudo bem, eu não sei qual é o país da pessoa, né? Mas eu consigo ver em que condições aquela pessoa está vivendo no Brasil e num período mais curto, né? Porque o censo é de 10 anos, a PNAD é anual. Né? A PNAD contínua agora, ela vai ao longo de todo o ano, né? Mas a ideia é que a gente cortasse um trimestre da PNAD contínua para investigar a migração, né? E ter esse acompanhamento mais tempestivo desse mercado de trabalho, né? Que boa parte dessa migração que vem para o Brasil é uma migração laboral.
né? Então, se é uma migração laboral, nada mais conveniente, correto, que a gente pudesse ter a informação tanto do mercado formal quanto do mercado informal. Outra coisa, viu, Aura, não sei como é que é a dinâmica, eu não tenho problema se as pessoas quiserem perguntar, não, tá? Eu até prefiro. Mas aí fica a teu critério, tá bom? Tá ótimo, então, Tadeu. Tá, beleza. Qualquer dúvida pode perguntar, né? Não tem problema. E o segundo bloco é o bloco dos registros administrativos. Tá? Então, assim, sempre que eu falo, e aqui no fundo, essa conversa eu estou fazendo propaganda do meu trabalho, né? Eu quero muito que a gente saia daqui hoje com vocês indo, pelo menos tendo a curiosidade de acessar a página do OBMigra e ver o que tem lá, e mexer nessas informações, mexer nesses dados, dar o feedback para a gente de coisas que não entenderam, coisas que estão mal colocadas, né? Mas é importante, antes de sempre que for... Porque, qual é a diferença? Essas pesquisas que eu falei, as pesquisas domiciliares, tanto o censo quanto as PNADs, são elaboradas, são conduzidas pelo IBGE e são pensadas, planejadas para darem resultados estatísticos, né? Então, eu chego lá, tem toda uma metodologia que já me diz o que eu posso usar, com margem de erro, quando eu trabalho com pesquisas amostragem, que é o caso da PNAD, né, qual é a margem de erro, quais são os riscos e os benefícios que eu tenho para usar aquela pesquisa. Então, o usuário ele fica muito confortável a trabalhar com os dados do censo ou os dados da PNAD. Os registros administrativos, salvo algumas exceções, eles não são pensados para darem resultado estatístico, né? Eles são pensados para processos de gestão específico, para determinado processo de gestão, seja na Polícia Federal, seja no Ministério do Trabalho, seja no Ministério da Justiça, no Ministério das Relações Exteriores. O cara está preocupado lá em controlar quantas pessoas entram no Brasil, no posto de fronteira. Está preocupado em controlar quantos registros quantas decisões de solicitantes de refúgio eles fizeram, para quem fez e qual o motivo. Está preocupado que aquilo pode virar um dado, uma informação, né, e virar conhecimento. Né? Estão preocupados em gerir aqueles processos lá. Então, é sempre importante que a gente tenha isso em mente. Né? Ele não foi criado para dar informação estatística, nem para produzir conhecimento em pesquisas acadêmicas, mas eu posso usar esses dados, né, de maneira que ajude na minha pesquisa, ajude a produzir conhecimento, ajude até a orientar políticas públicas, né, a partir do entendimento do trabalho que a gente faça com essas informações. Tá? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter, além de entender isso, é saber qual é a potencialidade, qual é a limitação que tem dentro de cada uma dessas bases. Né? Porque, como eu falei, elas têm potencialidade, mas também têm esses limites. E a partir desse balanço entre potencialidade e limite, custo-benefício disso, é que eu vou dizer se eu vou usar aquele registro administrativo ou não na minha pesquisa. Tá? O que a gente tem percebido é que as potencialidades são bem maiores que as limitações e vale a pena a gente usar. Né? E sempre que tem limitações, mencionar essas limitações para que não tenha problema na interpretação do resultado das nossas pesquisas. Tá? E uma outra coisa muito importante é que a gente está trabalhando no limite ético dessa relação com os migrantes. Né? E, sobretudo, quando a gente está trabalhando com os refugiados, que são pessoas que saem, na grande maioria das vezes, ou quase sempre, né, que são perseguidas, tem algum motivo, um fundado uma perseguição, para poder serem aceitas como refugiadas num outro país. Tem exceções, mas via de regra é isso. Né? Então, eu tenho que preservar, porque essas pessoas podem ser vítimas de atentados ou de ataques por parte do país de onde elas saíram, justamente porque saíram perseguidas. Então, essa questão ética em relação ao sigilo das informações, ela é fundamental. A gente tem que ter muita clareza disso e evitar que isso seja vazado. Né? Então, assim, até 2014, esses registros de migrações e refúgio, eles praticamente não eram explorados. Né? Eu, que já estou aí há 42 anos no IBGE, indo para o 43º ano e vias de me aposentar, eu conheço, antes de 2014, 2 trabalhos que utilizaram os registros administrativos da Polícia Federal para discutir a migração internacional. Um trabalho foi no IBGE, meu,
e de mais 4 colegas, e o outro trabalho do NEP, da Unicamp, não sei se vocês conhecem, da professora Rosana Baininger, que também tentou explorar essas informações, esses dados. Mas era uma loucura, né? Porque quando você conseguia ter acesso, era uma listagem de computador, né? um calhamaço, você tinha que olhar, né, aquele papel para tentar fazer alguma coisa. E naquela época não se tinha também muita boa vontade dos produtores de informações para ceder esses dados. Era muito complicado. E a partir de 2014, com a criação do OBMigra, a gente foi paulatinamente incorporando essas informações. De primeiro, a gente trabalhou com o censo, que era a pesquisa domiciliar, e trabalhamos com os dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral e com os dados do CENIG, do Conselho Nacional de Imigração, que, como eu falei, são as pessoas que são a instituição que mantém o OBMigra, que financia o OBMigra. Então, paulatinamente, a gente foi incorporando esses outros registros administrativos que eu vou mostrar para vocês. Então, eu dividi aqui em 3 blocos: registros migratórios, depois a gente vai falar dos registros de mercado de trabalho e depois dos registros de acesso a serviços, né? Então, nos registros migratórios, mais recentemente, a gente incorporou esse sistema consular integrado, que é um registro do MRE, que nada mais são do que dados de emissão de vistos, né? Então, a pessoa, para entrar no Brasil, ela tem que ir numa representação consular, né, do Brasil no exterior, seja uma embaixada ou um consulado, para solicitar esse visto de entrada no Brasil. Então, a partir desse ano, a gente começou a trabalhar, o MRE aderiu a um acordo de cooperação técnica. É importante dizer que a gente conseguiu, em 2017, construir, né, assinar um acordo de cooperação técnica envolvendo o Ministério da Justiça, o antigo Ministério do Trabalho, depois foi para a Justiça, depois voltou para o Trabalho, enfim. Então, hoje é Ministério da Justiça, Ministério do Trabalho e Previdência, Ministério das Relações Internacionais, a Polícia Federal, a UNB, através do OBMigra, e o IBGE. Então, esses órgãos federais, eles se reuniram nesse acordo de cooperação técnica justamente para que essas bases de dados fossem trabalhadas, sistematizadas pelo IBGE. O IBGE recebe essas bases identificadas, membros da Polícia Federal, recebe essas bases, trata essas bases e passa essas bases para o OBMigra. O OBMigra, o que o OBMigra faz? O OBMigra faz toda a tabulação, toda a análise de dados e dissemina através desses produtos que eu mencionei para vocês: os relatórios mensais, relatórios trimestrais, conjuntural e anual, e o consolidado também anual, que a gente consolida os dados mensais no agregado anual. E também tem os refúgios em número, que é um outro produto que era um produto que a Acnur produzia, e desde 2022, 21, 20, desde 2020, o OBMigra passou a ser encarregado de fazer a disseminação do refúgio em número. Então, vamos lá. O que a gente tem de registro migratório? Então, a gente tem principal porta é o consulado, né? Se a gente está pensando em migrações regulares e tal, é o consulado. O consulado vai lá, a pessoa pede o visto e ele emite o visto, a gente tem controlado. A gente tem esse controle agora. A gente produz estatísticas do posto consular que ofereceu o visto, a localização desse posto. A gente tem a informação do país, nacionalidade dessa pessoa. A gente tem o sexo e idade desses migrantes e também temos o fundamento para qual eles pediram o visto. Se é trabalho, se é estudo, se é reunião familiar, se é acolhida humanitária. Então, tudo isso está sistematizado. Uma vez que ele está com visto, ele passa pelas fronteiras. Ao passar pelas fronteiras, ele entra no sistema de tráfico internacional, que é da Polícia Federal. Então, o sistema de tráfico internacional, o STI, ele controla todas as entradas e saídas pelos postos de fronteira, seja de nacionais, seja esse de imigrantes não nacionais. Tá? Então, tem lá, é uma base que ela não é uma base voltada para a migração, mas a gente consegue, olhando ela, pareando ela com outras bases, né, a gente consegue extrair informações muito importantes do sistema de tráfico internacional. E uma vez que ingressou no território nacional, passou pelo sistema de tráfico nacional, ele vai ter 2 caminhos, né? Ou ele vai se registrar, que é um solicitante de residência. Se ele vai solicitar residência, ele
entra no Sistema de Registro Nacional Migratório, que é o SISMIGRA, que também é da Polícia Federal. Então, ali, ele vai se registrar e a Polícia Federal vai ver se aquele visto que ele tem é de uma residência permanente, de mais longo termo, né? Agora mudou o nome, é residente, ou ele é um temporário, vai ficar pouco tempo no país, ou ele é um fronteiriço. O que é o fronteiriço? São pessoas que moram em municípios de países vizinhos que acessam o território brasileiro, estão autorizados a acessar o território brasileiro para trabalhar, para estudar ou acessar serviços, né, para acessar não só serviço educacional, saúde e tal. Então, esses têm um visto de fronteiriço. Então, são 3 categorias. O permanente, né, que agora mudou de nome, chama residente, que é aquele migrante de mais longo termo, o migrante temporário e o migrante fronteiriço. Né? Na acepção do lado do conceito de demográfico de imigração, o temporário e o fronteiriço, eles não seriam migrantes. Né? O fronteiriço seria mais bem um movimento pendular, porque ele entra e sai no país, e esse migrante temporário, essa residência temporária, que as pessoas comumente têm chamado de imigração, ele não é considerado migrante porque ele não mudou o lugar de residência habitual. Né? Então, ele vem aqui para prestar normalmente um serviço, para estudar, fazer um curso de curta duração e volta para o país de origem, volta para o país de residência. Mas, enfim, no censo, por exemplo, essa pessoa não seria contada como migrante, mas na Polícia Federal ele recebe esse registro de migrante temporário. Pois bem, e o segundo caminho? O segundo caminho é a solicitação de reconhecimento da condição de refugiado. Tá? E aí ele entra, até agosto era a Polícia Federal que fazia isso no módulo do Sistema de Tráfico Internacional, né? Medida de alerta de restrição, a coisa mais bizarra, porque como o Brasil ficou um bom tempo fora desse circuito do refúgio, eram muito poucos, mas existiam. Então, quando a pessoa chegava na fronteira e pedia refúgio, na falta de um expediente melhor, botavam ele ali no módulo de alerta e restrições. É o mesmo módulo que eu uso para o traficante de armas, contrabandista, para o bandido. Então, assim, de certa maneira, o solicitante de refúgio está no bloco dos criminalizados, né? Porque só do ponto de vista psicológico e tal, e simbólico, era muito ruim. Né? É péssimo, eu diria que é péssimo. Mas isso vigorou até agosto passado. Né? Então, a partir de setembro, o Comitê de Coordenação Geral do CONARE, que é o Conselho Nacional para os Refugiados, é que passou a gerir essa base de dados. Né? E eles estão lá organizando aí no sistema maior, o SIS-CONARE, né? Que ainda não está pronto, e enquanto o SIS-CONARE não está pronto, a gente recebe isso de maneira provisória do Coordenação Geral do CONARE. E da mesma forma que a outra situação, que uma vez que esse solicitante de refúgio tem o seu pedido apreciado e deliberado e decidido, né, aqueles que são reconhecidos entram também nessa base do CGCONARE, né, e passam a ser reconhecidos como refugiados. É bom dizer que nessa base do CONARE também é uma base muito rica, apesar dos problemas, ela tem problema, como a gente conversava aqui informalmente, num passivo gigantesco de mais de 100 mil solicitações para serem analisadas, tem problema de qualidade da informação, mas aquilo que eu falei para vocês lá atrás, a gente olha para essa base e vê o potencial que ela tem e vê as limitações. Tá? Isso aqui é limitado, então eu não vou avançar muito nisso aqui, porque não vai me dar bom resultado. Mas o que tem de potencial? Tem que me dar sexo, me dar idade, me dar o país de nacionalidade ou de residência habitual daquela pessoa que solicitou o refúgio. Então, eu consigo criar um quadro, um perfil desse solicitante, desse refugiado, mais bem dizendo, e também para aqueles casos que são indeferidos. Né? Tem casos que são arquivados, tem casos que são indeferidos, tem casos que são extintos. Então, eu consigo ter um panorama daquelas decisões que o CONARE tomou. Isso é muito rico para saber. Ano passado, por exemplo, eles quase não analisaram, não reconheceram refugiados. Foram 3 mil reconhecimentos só. Ficaram mais na parte burocrática de tentar limpar as bases, um passivo que tinha dos haitianos que entraram pelo Acre, por Amazonas em 2013. Olha a loucura que é. 9 anos depois, muito tempo depois, então limparam esse passivo. Você olha lá, que foi o ano que eles mais trabalharam, e mais de compensação, dos últimos anos, foi o de menos de reconhecimento.
né? O reconhecimento ficou na casa de 3 mil e essa parte mais burocrática de limpeza de base, de arquivamento de processo, extinção e o que vale quase na casa de 70 mil processos, né? Então, esses são os registros migratórios. Então, o migrante, quando ele entra no Brasil, o refugiado, solicitante de refúgio, ele passa por esses sistemas hoje, o OBMigra tem todos eles organizados, tabulados, com exceção do refúgio, as outras 4 bases já estão no nosso relatório mensal, então, mensalmente, vocês podem ir acompanhando o comportamento desse imigrante, desse solicitante de refúgio, pelo status migratório dessa pessoa. Tá? E o que a gente está fazendo agora, né, no âmbito desse acordo de cooperação técnica, né, o IBGE, junto com o OBMigra, está tentando parear essas bases aqui, né, e com grande potencial de depois também incluir a base do CONARE e do MRE nesse pareamento. Então, o que é esse pareamento? Eu vejo a pessoa, desde o momento que ela entrou, eu vou conseguir ter o status migratório dela direitinho, saber direitinho quem ela é, vejo como ela entrou, como ela se registrou, né? E consigo ter esse perfil dessas pessoas por onde eles veem. Essas bases são bases identificadas. Então, o OBMigra e o IBGE vão trabalhar dentro da Polícia Federal para fazer esse pareamento. Então, eu consigo ter toda a trajetória desse imigrante no território brasileiro. A entrada, o registro dele, seja como migrante, seja como solicitante de refúgio. No futuro, eu posso até saber se ele teve o refúgio reconhecido ou não e saber se ele saiu do país, que muitos desistem, né? Muitos não conseguem esperar, muitos não têm sucesso naquele projeto migratório no Brasil e reemigram, ou voltam para o seu país de origem, se não for um solicitante de refúgio, ou saem para um país terceiro, né? Ou, inclusive, utilizam o Brasil como trânsito também. Isso tem se tornado muito comum. E depois que a gente parear essas bases, né, não só também para a política pública, para os nossos estudos, enfim, a gente pode juntar essas bases com uma base que eu vou mostrar a vocês, que já está pareada, que é de migrantes do mercado de trabalho. Tá? Então, que eu já dei o spoiler, né, é fazer o linkage com essa base pareada, harmonizada do mercado de trabalho. Então, eu vou ter toda essa visão do migrante, né, no país da gente. Se esse migrante conseguiu entrar no mercado de trabalho formal, se ele não está no mercado de trabalho formal e não saiu do Brasil, né, a gente vai supor que ele está ou na informalidade ou desempregado. Isso ajuda a orientar políticas de trabalho e renda para esses coletivos. Então, e saber também essa movimentação, esse saldo migratório, né, dessas pessoas que estão entrando e estão saindo, porque hoje o que a gente tem são movimentos, né? Porque como a base não está identificada, o que eu sei são movimentos de fronteira, não sei se é uma pessoa, quem é aquela pessoa, né? Tem um venezuelano, por exemplo, ele entra e sai do Brasil por Pacaraima várias vezes, né? Então, quando você olha lá o movimento de imigrantes venezuelanos, são mais de 900 mil entradas. Quando você vai olhar o registro, aquilo que eu falei para vocês, a gente está na ordem de 550 mil pessoas só que foram registradas ou como solicitante de refúgio ou como solicitante de residência. Tá? Então, esse pareamento, e qual é a ideia da gente? Uma vez que a gente parear essas bases, cada indivíduo ele vai receber um código. Tá? Por que ele vai ter esse código? Porque, como eu não estou trabalhando com esse dado identificado, esse código vai seguir essa pessoa o resto da vida dela no Brasil. Né? Então, eu não preciso mais saber que é o Tadeu. Eu sei que é o XPTO 23. Então, o XPTO 23, eu sei que é o Tadeu. Então, se eu me registrei, se eu reemigrei, se eu estou no mercado de trabalho, você sempre vai estar lá, aquele código que eu associei. Então, ninguém sabe quem é o XPTO 23. Mas nós, pesquisadores, o governo e a sociedade civil que trabalha com a temática migratória vai saber que o comportamento daquele indivíduo anonimizado no mercado de trabalho, dentro do país. Eu não sei quem é a pessoa, mas consigo ter uma ideia de como aquele migrante está vivendo, está transitando no nosso país. Então, a gente espera que não demore muito fornecer esse produto para a sociedade. E o Comitê Nacional para Refugiados, ele entrou aqui, isso não era para passar, desculpa. Eu estava detalhando uma base que não era para detalhar. Então, vamos lá.
recapitulando aqui esse fluxograma, né? Porque é importante que às vezes também a pessoa se perde um pouco nesse emaranhado de base de dados. Né? Então, como eu falava, né, ele entra lá pelo SCI, que é o visto. Né? Então, ele consegue o visto num posto consular qualquer lá fora e entra no Brasil. Entrou no Brasil, ele vai no STI, que é o posto na fronteira, a Polícia Federal, Sistema de Tráfico Internacional. Do Sistema de Tráfico Internacional, ele pode ir para o Sismigra, ok? E se registra. Ele pode ir no Sismigra e se registrar como residente lá, residente temporário ou fronteiriço. Ou ele vai para o antigo STI-MAR, que é o solicitante de refúgio. Esse solicitante de refúgio, quando ele entra, ele está ativo, e quando ele segue o fluxo aqui, né, ele solicitou refúgio, ele vai para o CONARE. O CONARE analisa esses casos. Quando o CONARE delibera isso favoravelmente, essa pessoa, esse solicitante que agora virou um refugiado, ele tem que voltar lá na Polícia Federal, ir no Sismigra e mudar o status deles. E dizer o seguinte: meu amigo, agora eu sou um refugiado reconhecido. Por favor, me dê um registro de residência na qualidade de refugiado. Tudo bem. E se ele não for aceito, se ele for indeferido? Então, o CONARE manda um ofício para a Polícia Federal e a Polícia Federal vai inativar aquela solicitação de refúgio. Tá? Isso vai ser inativado, dizendo o seguinte: essa pessoa não tem direito ao reconhecimento de refugiado. Aí o que acontece? Acontece aquilo que a professora Ariane estava nos falando, que ele pode ser deportado, tá? Mas no Brasil é muito comum que esses casos sejam encaminhados ao CENIG e o CENIG consiga transformar essa pessoa solicitante de refúgio numa residência por acolhida humanitária. Isso aconteceu muito com os senegaleses, com congoleses. Né? Tem muita deliberação no cenário do CENIG, que depois de ter negado o refúgio, porque se a pessoa não consegue comprovar que ela teve alguma perseguição, um fundado temor para poder fugir do país dela, o CONARE não vai aceitar, não vai conferir esse refúgio. E aí ela fica no limbo. Esse limbo acaba a Polícia Federal deportando. Então, era comum, antes desse governo, pelo menos, né, que esses casos fossem direcionados ao CENIG, o CENIG apreciasse e normalmente deferia esses casos como transferindo para a acolhida humanitária. Tá? Então, esse é o processo. Né? Os inativados, eles ou são deportados ou têm que pedir eles têm direito a recurso, uma vez o recurso estudado também negado. Uma outra porta de entrada no país seria via Conselho Nacional de Imigração, através do Estatuto da Acolhida Humanitária. Até aqui tudo bem, pessoal? Dúvidas? Não? Só uma observação, Tadeu, porque esse processo, né, caso seja negado a solicitação de refúgio, mas como você disse, tem um passivo grande, né? Sim. Então, isso leva anos, né? Então, a pessoa já tem uma inserção, muitas vezes, né? Laboral, já está instalado, né? Sim, é importante dizer, você está lembrando essa questão. No Brasil, não são todos os países que acontece isso, não, mas no Brasil, o solicitante de reconhecimento da condição de refugiado, ele recebe a documentação, tanto como recebe um solicitante de residência. A diferença, antes era um protocolo de papel, que era trágico, né? O papel molhava, rasgava, se perdia, era uma confusão danada, mas agora é um documento de melhor qualidade, só que é um registro provisório. Tá? É um registro provisório, mas num material que parece um cartão de crédito, enfim, de mais durabilidade. Mas demora muito tempo. Né? Como eu falava para vocês, ano passado eles deliberaram coisa de haitiano que entrou no Brasil em 2010, 2011, 2012. Nós estamos falando de 10 anos para ter uma deliberação, 9 anos. Né? É muito complicado. Mas ele pode trabalhar. Ele, com esse documento, ele pode trabalhar, ele pode abrir conta em banco, enfim. Isso também é muito comum. Eles acabam casando com brasileiro, com brasileira, né? Aí muda a situação, já não precisa mais ser um solicitante de refúgio,
alguns se naturalizam, enfim, já, como você disse, já está inserido. E o maior complicador para deportar, quando esse caso que o CENIG acolhe como acolhida humanitária, é porque essas pessoas estão trabalhando. Né? Então, você vai deportar uma pessoa que tem emprego no Brasil, trabalhando no mercado formal. Né? Alguns empreendem, né? Conseguem comprovar que são empreendedores. Você vai mandar essa pessoa embora para o país dela e correndo risco, né? Porque a gente não sabe. O fato do CONARE ter indeferido não significa que essa pessoa não corra risco no país que ela vivia antes. Né? Então, tem toda essa sutileza, essa sensibilidade na hora da decisão, que é uma decisão mais que administrativa, eu diria, uma decisão política. Então, tem esse complicador realmente do tempo. Né? O passivo é muito grande e é complicado. E as pessoas, às vezes, nem sabem. Acontece também, a pessoa nem sabe que é reconhecida. Esse pedacinho aqui do refugiado para chegar no CISMIGRA, eu fiz um estudo no outro dia, são pouquíssimos. Né? A gente tem 60 mil, hoje, mais ou menos, algo de 60 mil refugiados reconhecidos, e você olha a base do CEMIG, do CISMIGRA, eu não tenho nem 10 mil casos de registro de refugiados. Porque a pessoa não vai lá, que nem sabe, muitos nem sabem que foram reconhecidos, que há tanto tempo perde contato, o CONARE não tem o endereço dessas pessoas, e outros nem sabem que tem que fazer essa mudança no status migratório dela. Né? É um problema sério, né? São gargalos da nossa administração, da nossa burocracia, né? Que se choca, e aí, voltando à fala da professora Carolina Mulan e da Ana Beatriz, se choca com a lei, né, de refúgio, 9.464, que é uma lei que é progressista, né, mas na hora de aplicar a lei, de fazer com que esse direito valha, né, é complicado, os gargalos da burocracia brasileira. Né? Então, a gente tem esse problema sim. Né? Mas, se tudo funcionasse direitinho, seria esse fluxograma aqui que eu estou passando para vocês. Mas tem gargalos, aí, vamos dizer, homéricos. Ou o fato de ter 100 mil solicitações para serem analisadas, isso já é um complicador. Né? Agora, por outro lado, qual é a vantagem dessas aí? A vantagem é que dessas 100 mil, 90 e tantas mil são de venezuelanos. E você pode fazer essa decisão prima facie, porque em 2019 a portaria número 3 reconhece a grave generalizada violação de direitos humanos na Venezuela, o que faculta o CONARE de ofício deliberar sobre essas pessoas. Aí eles alegam, o complicador realmente tem muita criança. Quase 25% dessas solicitações são de crianças. E aí a criança é mais delicada, tem que olhar, envolve saber se está com o responsável, com o pai, com a mãe, enfim. Mas tem as outras lá, os outros 65 mil poderiam ter sido deliberados já. Né? E essa fila já está diminuído bastante. Eu ficaria com os 8 mil das outras nacionalidades e com essas crianças venezuelanas para avaliar. Né? Enfim, são problemas a serem enfrentados. Tudo bem? Posso seguir? Podemos, sim. Pode seguir. Tá. Então, agora, esse outro bloco de registros são os registros de mercado de trabalho. Tá? Então, no mercado de trabalho, a gente tem a Coordenação Geral de Imigração Laboral, que hoje, né, na reforma lá quando Bolsonaro assumiu, foi parar no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Tá? Então, na Coordenação Geral de Imigração Laboral, ela vai analisar as autorizações de trabalho e de investimento no país. Então, quando a gente olha para esses dados, vocês vão até, quando começarem a mexer nesses dados, e olharem depois os dados da RAIS e do CAGED, vocês vão ver a discrepância, porque na coordenação, essas pessoas vêm por demanda do empregador. Tá? Então, uma empresa brasileira, ou uma empresa que está no Brasil, melhor dizendo, pode ser uma multinacional ou pode ser um capital nacional, ela demanda o trabalhador. Eu quero que venham engenheiros, eu quero que venham pessoas com navio tal para trazer tal mercadoria, eu quero que venham pesquisadores, enfim. E chama essas pessoas para cá. Então, a Coordenação Geral de Imigração Laboral é que vai dar essa autorização para que essa pessoa entre no Brasil e trabalhe de forma regular. E o outro bloco é um bloco de investidores, pessoas que vêm e querem investir no Brasil, ou investir em imóveis, ou investir em pequenas empresas, enfim.
Então, é uma seletividade muito grande, né? Porque esse processo de migração por demanda, eu já faço um corte, quando eu olho essas pessoas, são pessoas, a maior parte delas do norte global, tem a característica específica de filipinos e indianos que vêm embarcados nos navios, mas quando eu olho o outro segmento, são pesquisadores, são profissionais, pessoas com nível superior, e é muito diferente da realidade do trabalhador migrante que a RAIS e o CAGED nos informam. Então, a Coordenação Geral de Migração Laboral tem essa característica. Aí o que acontece? Quando eu tenho uma demanda que não está muito clara nas normas da CEGIL, ela manda essa demanda para o CENIG. Então, o CENIG, que no passado praticamente geria a política migratória no Brasil, certo ou errado, não vou fazer aqui juízo de valor, porque no vácuo, né, o que acontece é que a migração se impôs. Né? O Brasil quase não recebia migrantes e dos anos 2000 para cá começaram a chegar, primeiro os migrantes dos nossos vizinhos, fez com que a gente tivesse que fazer o acordo de residência do Mercosul. Depois vem os haitianos, depois vem sírios, vem congoleses, enfim. Então, essa realidade chegava se deparava com uma legislação migratória do Estatuto do Estrangeiro, que era pensada na repressão, na segurança. Né? A gente mudou a Constituição em 88 e 90, então uma Constituição progressista, mas um Estatuto do Migrante retrógrado, anacrônico, que eu costumo dizer. Né? Então, o CENIG acabou dando as pedaladas migratórias, né, que era para quê? Para poder acolher essas pessoas. As pessoas estão vindo. É como a professora falou, já estão conseguindo trabalhar, já estão se relacionando com os brasileiros. E eu faço o quê com isso? Então, o CENIG acabava gerindo essa migração através de resoluções normativas, que afrontavam o Estatuto do Estrangeiro, que só foi alterado em 2017. Pois bem, com o governo Bolsonaro, o CENIG perdeu esse poder de fazer, de praticamente gerir a política migratória no Brasil e ficou restrito exclusivamente à questão laboral. Então, tudo que de conflito que a Coordenação Geral de Imigração não consegue resolver, manda para o CENIG e o CENIG vai analisar aquele pedido de autorização para aquele trabalhador. Então, Tadeu, e a política migratória agora? A política migratória agora ela é gerida pelo Ministério da Justiça, através do Departamento de Imigração, da Diretoria de Imigração, melhor dizendo, e pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, é comum a gente ver portarias interministeriais. São os dois ministérios, normalmente tratando de acolhida humanitária de afegão, acolhida humanitária de sírio. Então, os dois ministérios se reúnem e emitem uma portaria para gerir aquele processo migratório específico por conta de algum conflito, enfim. E isso o CENIG fazia anteriormente, emitindo resoluções normativas. Tá bom. A segunda base que a gente tem, que também foi descontinuada, e essa base aqui era fantástica, que era da carteira de trabalho. Né? Antigamente, o trabalhador entrar no mercado formal, ele precisava desse documento. O governo Collor, olha qualquer semelhança, não é agora coincidência. Enfim, o governo Bolsonaro acabou com a carteira de trabalho física e criou a carteira lá no web, lá na internet. Agora, a carteira de trabalho ela era fantástica porque ela me dava o status migratório da pessoa. Então, a pessoa chegava lá, o migrante chegava lá, eu quero tirar a carteira. Qual é a sua situação? Sou solicitante residente. Então, tá, você é imigrante. Tá, eu sou solicitante de refúgio. Anotava lá, solicitante de refúgio. Eu já sou um refugiado reconhecido. Então, isso facilitava, que como vocês vão ver daqui a pouco, quando nós juntávamos essa base da carteira de trabalho com essas duas de baixo, eu já sabia que aquele profissional que está lá, se ele era migrante, se ele era solicitante de refúgio, se ele era refugiado. Quando o brilhante Paulo Guedes, né, acabou com a carteira de trabalho e criou ela online, ele simplesmente esqueceu de levar essa variável para lá. Então, ele simplificou, é um faz de conta danado, que hoje a pessoa, tendo ou não tendo esse cadastramento, pode trabalhar no mercado formal. Enfim, gerou
um completo descontrole na realidade e acabou com uma série histórica e estatística fantástica que a gente tinha. Então, a carteira de trabalho até 2019 ela funcionou bem e depois ela foi extinta. E a outra base, que é uma base que eu mais gosto, é a RAIS, Relação Anual de Informações Sociais. E a RAIS ela diz para a gente qual é o estoque de trabalhador no dia 31 de dezembro de cada ano. Então, eu vou lá na RAIS e sei quantos venezuelanos tem, quantos haitianos, quantos portugueses, onde é que eles trabalham, qual é a ocupação, qual é o setor de atividade, quantas horas semanais eles trabalham, qual é o rendimento deles, se teve algum acidente de trabalho, tudo isso está lá. Né? Então, eu consigo ver a vida daquele trabalhador migrante no mercado formal e o estoque deles. Né? Mas a RAIS, qual é o problema da RAIS? Né? Sempre o vis-à-vis, né? Potencialidade e limitação. A RAIS é anual e ela demora, por exemplo, a RAIS 2021 só foi divulgada para a gente em novembro de 2022. Ela leva quase um ano para ficar pronta. Né? E isso tem uma defasagem muito grande. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente pode saber como o migrante está se comportando no mercado de trabalho formal? Indo no CAGED, no Cadastro de Empregados e Desempregados. Isso era uma luta, porque o CAGED não tinha, até bem pouco tempo atrás, até o ano passado, ele não tinha nacionalidade. Então, eu tinha que pegar na carteira de trabalho, trazer para cá e juntar com o CAGED para saber a nacionalidade da pessoa. Aí, quando o Bozo termina com a carteira de trabalho, eu tenho que procurar em outro lugar, né? E tive que pôr social para saber a nacionalidade, para não descontinuar a informação, né? Não deixar o usuário e o próprio governo, né, sem saber o que está acontecendo, por conta da nacionalidade. E aí, finalmente, depois de muita luta, a gente conseguiu colocar a variável nacionalidade no CAGED. Então, hoje, quando o empregador informa o CAGED mensalmente para o governo, a gente já sabe a nacionalidade desse migrante. Tá? E qual é a vantagem do CAGED? Eu sei isso mês a mês. Quantos estão sendo admitidos, quantos estão sendo demitidos. E pelo CAGED, a gente já sacou que em 2021, olha que interessante, o parênteses aqui, os haitianos começaram a entrar no Brasil em 2010, certo? E os portugueses já estavam aqui desde sempre, né? E era a principal força de trabalho no mercado formal, eram os portugueses. Né? Quando chegou em 2013, 3 anos após a chegada desse volume mais intenso de imigração haitiana, os haitianos superaram os portugueses no mercado de trabalho formal. E isso, graças a um trabalho do OBMigra, a gente conseguiu que o CENIG reeditasse uma medida aqui, uma resolução, garantindo a permanência deles aqui, porque tinha um segmento dentro do CENIG que queria mandar essas pessoas embora. E nós falamos para eles, não, olha só, esses caras não só estão aqui, como estão trabalhando, e já são a principal força de trabalho no mercado formal. Né? E aí, com isso, eles foram reeditando as resoluções normativas, que elas tinham duração de 2 anos, para garantir a permanência deles aqui. Então, foi o CAGED que permitiu a gente ver isso. E agora, mais recentemente, em 2021, o CAGED deu sinais de que os venezuelanos estavam superando os haitianos do mercado formal, né? Porque está tendo também uma combinação de 2 fatores. O aumento de emprego dos venezuelanos combinado com a saída dos haitianos, tem muito haitiano reimigrando. Né? Então, a combinação desses 2 fatores permitiu que os venezuelanos passassem a ser a principal força de trabalho estrangeiro, imigrante, no mercado formal. Então, esses dados todos a gente consegue, no trabalho que a gente faz lá, monitorar mês a mês. Né? E quando a RAIS 2021 foi liberada, confirmou essa nossa especulação, essa nossa tese de que realmente os venezuelanos superaram os haitianos no mercado de trabalho formal. Então, foi bem interessante e mostra a pujança, sempre com essa ressalva. Né? Eu tenho a maior parte deles no mercado informal ou desempregados. Ok? Então, como eu falava lá atrás, a gente conseguiu juntar essas 3 bases. Né? Então, hoje, toda informação, se a Áurea me pediu uma informação do imigrante do mercado de trabalho formal, Tadeu, me diz como é que está a RAIS. Tudo bem, eu vou olhar para a RAIS, mas vou olhar para a RAIS depois de um processo de tratamento que a gente faz, juntando essas 3 bases. Tá? Então, quando a gente juntou essas 3 bases, a gente foi minimizando as limitações que cada uma delas tinha.
Né? Então, a CTPS, ela me diz uma intenção da pessoa entrar no mercado de trabalho, mas a pessoa não estava trabalhando ainda. Quando eu olho para a RAIS e para o CAGED, eu já sei que ela está trabalhando. Por outro lado, a nacionalidade na CTPS era mais ampla do que tinha na RAIS e no CAGED, na época, nem tinha. Então, eu consigo ampliar o leque de possibilidades. A CTPS, em São Paulo, ela era falha e justamente tomou o mercado de trabalho migrante. Quando eu junto com a RAIS, eu consigo resgatar esse passivo de quem entrou no mercado de trabalho em anos anteriores e a carteira de trabalho dessas pessoas. Enfim, quando a gente pareia essas três bases, eu aumento o leque de possibilidades de entender o perfil e a situação desse trabalhador migrante no mercado de trabalho. E a gente fez esse linkage, né, esse pareamento, usando o PIS do trabalhador, né, e deixando o CPF na manga, como variável auxiliar. Quando dava discrepância no PIS, a gente ia e checava através do CPF, e a gente também, qual foi um trabalho que a gente fez, foi 1 para 1, né, porque às vezes o trabalhador ele tem mais de um emprego. Né? Então, a gente fez com que uma regrinha que levasse em consideração o lugar que ele trabalhasse mais tempo, onde ganhasse mais, onde trabalhasse mais horas, enfim, uma série de critérios para definir um trabalho só, um vínculo só. Né? Então, eu tentando construir uma tipologia para esse vínculo principal. Então, como eu dizia, hoje, qualquer formação de mercado de trabalho migrante que vocês pedirem, elas saem dessa base pareada, que a gente chama base pareada e harmonizada. Ok? Então, aqui, para falar das limitações, né? São as mesmas limitações que a gente tem lá nas bases de origem, ou seja, o trabalhador que tivesse entrado no CAGED no mercado de trabalho há muito tempo, o CAGED não pegaria lá no passado. A RAIS tinha limitação da nacionalidade, era um grupo restrito de nacionalidade, mas isso tudo foi melhorando ao longo do tempo, né? Porque, como eu falei, a gente recuperou as carteiras de trabalho, a gente ampliou a identificação das nacionalidades, né? E a gente conseguiu ter uma compreensão mais ampla dessas pessoas no mercado de trabalho. Beleza, pessoal? Estou caminhando aqui já para o final, tá? E aí, agora, uma outra preocupação nossa, eu falava ainda na parte informal da nossa conversa aqui, da minha preocupação, a preocupação do Bemigra. Tudo bem, tá lá, eu olho, eu acolho, as pessoas entram, a maior parte delas são acolhidas, são registradas. Hoje, eu diria que a pessoa fica irregular no Brasil só se for muito desinformada, né? As possibilidades são amplas, né? Mesmo quando tem um refúgio negado, tem outras possibilidades de regularização. Né? Eu espero que agora, com um governo mais progressista, e parece que o governo Lula já está dando sinais disso, né? Essas coisas vão voltar ao que eram antes, né? Enfim. Mas a gente tem uma lacuna, que é uma lacuna gigantesca, que é o acesso aos serviços, né? Que é como essas pessoas se inserem na sociedade. Né? Tá bom, ter um emprego formal, ter moradia digna, né? É como essas pessoas estão transitando, né, dentro da nossa sociedade. E algumas bases de dados elas permitem a gente olhar, como, por exemplo, o censo escolar e o censo do ensino superior, que mostram o acesso dessas pessoas aos serviços educacionais, né? Então, a gente já vê que, por exemplo, o ensino superior é muito pouco demandado, o ensino fundamental é muito demandado, mas tem uma lacuna gigantesca também, muitas crianças ainda fora da escola. Então, tudo isso é importante trabalhar essas informações para que o governo possa gerar, né, formular, orientar políticas públicas para inserir essas pessoas, essas crianças, na escola. Creche, né? Não ter creche inibe a presença feminina no mercado de trabalho. Eu estou também eu fiz um estudo nesse último relatório, se vocês quiserem, é o prazer de ler com a professora Tânia, que fala da feminização e do rejuvenescimento da migração no Brasil. É impressionante como esses novos fluxos, né, que até 2000 o fluxo principal vinha do norte global e agora há uma mudança de eixo e a migração principal é sul-sul. Né? Só que nesse processo ela fica mais feminina, apesar de ser ainda
majoritariamente masculina, ela vai se feminizando, a maior participação das mulheres e crianças, né? Muitas dessas mulheres vêm com seus filhos, né? E também crianças e adolescentes que vêm só. Mas tem esse fenômeno. E são dois segmentos muito vulneráveis, né? Então, se eu não tenho creche, eu não tenho creche suficiente nem para as mulheres brasileiras, né? Mas isso é um fator inibidor para que eu liberasse essa força de trabalho feminina, né? Que é bem inferior. Quando eu olho o mercado de trabalho, aí a assimetria é gigantesca, né? A gente está falando de 65% a 35%, né, da força de trabalho. Quando eu olho a entrada, é 52% de homens e 48% de mulheres. Aí, quando eu vou para o mercado de trabalho, tem 65% de homens e 35% de mulheres. É um fosso gigantesco. Isso tem que ser corrigido. Então, esses dados do mercado de trabalho permitem orientar a política nesse sentido. E os dados do censo escolar também mostrando a evasão que é grande, quer dizer, nem o ingresso, nem chega nem a invadir, né? Não chega nem a ingressar no mercado escolar, né? No ensino. A gente tem a informação da transferência pessoais do Banco Central. Isso é fantástico para quem quer estudar as diásporas, né? Então, eu consigo ver as diásporas brasileiras lá fora, né? Porque quando eu olho as transferências que entram, né? Então, tem uma correlação muito grande de onde esses recursos vêm e quando eu olho para os dados do censo de 2010, dos países para onde os brasileiros vão. Então, de onde vem o dinheiro? O dinheiro vem dos Estados Unidos, vem do Japão, vem da Itália, vem de Portugal, vem da França, vem da Espanha, justamente para onde o Brasil foi. Vem da Angola, que aí, quando o da Angola provavelmente é a rede social de lá mandando dinheiro para angolano aqui no país, e como também permite ver as diásporas aqui. Então, é fantástico a gente, através dessa questão da transferência de pessoal. E a transferência é pessoa física, não entra empresa aqui, né? É de 1 para 1, é pessoa física para pessoa física. Então, é um brasileiro mandando dinheiro para alguém aqui, para um parente aqui no Brasil, ou um imigrante aqui no Brasil mandando dinheiro, via de regra, tá, pessoal? Mandando dinheiro lá para fora. Como também tem americano que manda dinheiro lá para fora, enfim. Isso vai ter também. Mas a gente consegue ter uma correlação, fazer uma aproximação muito grande com as diásporas. Uma outra base muito interessante é o acesso ao CAD único, né? E aí, professora Ariane, quando você falava dessa questão da documentação, das pessoas que entraram de maneira irregular durante a pandemia, eles sofreram muito, porque como eles não tinham documento, eles não conseguiram acessar os benefícios lá daquele auxílio emergencial. Então, eles foram penalizados por isso também. Eles fugiram nenhum, né? Nenhum benefício. Nenhum benefício, exatamente, nenhum benefício. Nenhum benefício, né? E a fronteira só foi reaberta em junho de 2021. Né? Então, eles ficaram pelo menos 1 ano e 3 meses sem ter a possibilidade de conseguir essa documentação. Né? Então, imagina o gargalo que ficou, né, para poder receber, pessoas ficando de fora. A gente vê muito imigrante acessando o CAD único, seja com Bolsa Família, seja com benefício de prestação continuada, enfim, acessa. Mas é aquilo que a gente já imaginava e constata com os dados. É uma minoria, né? Então, ainda muita gente fora do cadastro. E uma outra... Oi, pode falar, por favor. Desculpa te interromper. No cadastro único, tem informação de nacionalidade? Sim, tem. Excelente. Excelente base de dados. No da saúde é que não tem, né? Da saúde tem. Ah, tá. Tem. O da saúde não tem esses que eles disponibilizam lá do acesso público, tá? Mas o VigilaSUS, que é essa outra base aqui, a gente não conseguiu acessar essa base. A gente teve só um spoiler dessa base, deixaram a gente com água na boca, né? Passaram o mel na boquinha da gente, e até hoje não deram a base para a gente trabalhar. Esse VigilaSUS, ele é fantástico. Ele parece, como eu falei do pareamento, dessas bases que a gente pareou, eles fizeram isso na saúde. Então, o migrante entra lá, ele sabe a nacionalidade do migrante e passa por vários serviços. Vacina, o CIA, que é o sistema ambulatorial, o SH, que é o sistema de internação hospitalar, vacinação. Então, um conjunto de 6 ou 7 serviços, inclusive a mortalidade também, né,
que acompanha o migrante e naquele mesmo princípio que eu falei. Eu não sei o nome do migrante, mas ele tem um código. E esse código acompanha ele por sempre que ele entrar no serviço de saúde, né? Esse código acompanha ele e eu sei quais são os serviços que ele está acessando. E eu tenho o histórico dele todo, né? O prontuário dele todo. O prontuário não interessa para a gente, mas para a área de saúde sim. Mas eu consigo ver, a gente está pensando em produzir estatística, eu consigo ver todo tipo de serviço na área de saúde que essa pessoa acessou. E com essa vantagem, né? Eu consigo ver a nacionalidade. Porque hoje eu vou no SH, vou no CIA, para ver como é que eles estão no atendimento ambulatorial e internação, vacinação, eu não consigo ver. Não tem, é uma falha muito grande. Mas o Vigila SUS consegue ter e a gente está brigando. E o detalhe, ele foi pensado para a academia. De tanto pessoal encher o saco pedindo, eles pensaram, mas é algo muito restrito. A professora Áurea tem que ir lá, se cadastrar, negociar, babá, e eles vão te dar uma base de dados. Entendeu? É algo que poderia estar mais bem disseminado, no meu modo de entender. Você vê, a gente foi lá, bateu na porta deles, vai fazer 2 anos e eles não passaram a base para a gente ainda, mas é uma base fantástica. Um rigor metodológico de pareamento, que é assim, de deixar a gente com água na boca mesmo, de deixar impressionado. Né? Mas é uma base, infelizmente, que não. Ela existe, por isso que eu estou colocando aqui, mas, infelizmente, não é disseminada como imagino que deveria ser. Mas vocês podem pedir. Né? A gente da academia pode procurar o Ministério e pedir acesso a essa base. Ela foi pensada para isso. Tadeu, vou aproveitar também para perguntar, o CAD único, ele tem a questão ser estrangeiro, né, ser migrante, sim, e a nacionalidade, mas eu acho que ele não fala do status migratório, né? Não. Ele não trata se é refugiado. Não fala. Isso a gente não tem, né? Não tem, infelizmente não tem. A única que falava era a carteira de trabalho. Falava, não fala mais. Agora, assim, qual é o nosso grande desejo? É juntar essas bases todas, né? Então, assim, a gente já deu um passo com a base de trabalho, já estamos dando um meio passo com as bases de registro migratório, e depois juntar as duas. E é possível agregar tudo isso num grande bancão de dados. O que é preciso? Tecnologia a gente tem, né? Metodologia a gente tem, o que a gente precisa de infraestrutura. Precisa de boa vontade, primeiro, dos detentores das bases. Né? Por exemplo, a Polícia Federal está lá, vocês terem uma ideia, o IBGE colocou um supercomputador dentro da Polícia Federal, tem 4 anos, vai fazer 4 anos, a gente não conseguiu rodar nada até agora. Né? Porque a coisa demora, e vai e volta, e não tem senha, e cai não sei o quê, e muda o gestor, enfim. Tem esses problemas também, né? E no Ministério da Saúde, essa equipe lá se sente dono da informação e não socializa. Mas, se tiver boa vontade e infraestrutura, né, porque isso requer equipamento de grande porte, capacidade de processamento, a gente conseguiria reunir todas essas bases que eu mencionei aqui para vocês num grande bancão de dados, né, e disponível para toda a sociedade, seja academia, seja sociedade civil que trabalha com migração e o próprio governo, que deveria ser o maior interessado em ter esses dados sistematizados e prontos para orientar a política. Né? Então, pessoal, cheguei aqui ao fim da minha conversa e aqui são os links, tá? Se vocês quiserem tirar aí uma foto, eu posso também mandar essa apresentação para a Áurea. Tá bom? Eu vou interromper aqui. Eu posso seguir mais um pouco, Áurea, para mostrar o Datamigra para vocês? Pode, claro. Tá. Eu vou só sair, compartilhar de novo. Cadê nós? Compartilhar de novo, o Datamigra está em outro lugar. Estão vendo aí o Datamigra? Está carregando. Agora que vocês... Tá vendo? Vocês trabalham com você tem um grupo que trabalha com o mercado de trabalho, não é isso, Áurea? Isso. Então vamos ver aqui a Raiz. Tomara que eu espero que ele não me traia, porque como eu falei, ele ainda não está completamente liberado ao público, né? Então vamos lá. Vamos saber o número de trabalhadores migrantes no Niterói em 2020. Eu posso selecionar aqui.
Né? Para selecionar um município, eu tenho que selecionar a unidade da federação, Niterói. Tá? Então, aqui, essas variáveis aqui que eu marquei, são as variáveis que eu chamo de variável filtro. Então, são filtro por ano e filtro por localização, estado e município. Ok? E aí eu tenho o que eu chamo de variáveis livres. No caso aqui, da RAIS, ela não tem muito problema, que o continente e o país eles estão associados, né? É como se fosse uma variável só, e tem uma variável sexo. Tá? Então, vamos imaginar que você estivesse interessado em saber quantos haitianos, venezuelanos eu tenho no Niterói, né? Em 2020. Isso no haitiano? Tá? Venezuelano. Tá? Selecionei os dois, ok? E quero saber isso por sexo. Homens e mulheres. Eu falo para ele que eu não sou o robô e mando ele buscar. Aí ele me deu aqui, tá vendo? Ele me diz quantos são. E aí, o que eu posso fazer com isso? Eu posso jogar para o Excel, tá bom? Eu jogo ele aqui para o Excel. Tá? Ele vai me gerar uma planilha Excel com esses dados lá. Tá vendo? Quantos são os haitianos, isso no mercado formal, e quantos são os venezuelanos. Né? Serve que são, como eu falar para vocês, você vê que é muito mais homens do que mulheres. Né? Muitos empregados nesse setor de mercados, né? Eles têm... Aqui em Niterói. Aí em Niterói, sim. Niterói, sim. Supermercados. Eles estão garçom, construção civil, os que vão para o sul do país trabalham naquelas fábricas, né, de abate de animais, enfim, por aí. Então, assim, ele é muito... Eu posso fazer um gráfico também. Ele disse que não era... Eu posso fazer um gráfico disso aqui também. Tá? Ele me dá um gráficozinho, e esse gráfico eu posso imprimir, posso salvar ele como JPEG ou posso salvar ele com PNG. Né? Então, essa ferramenta ele tem uns probleminhas ainda que a gente está consertando, né? Mas já dá para brincar bastante. Eu brinco muito com ela, me salva muito. Às vezes a pessoa me pede uma informação, eu mesmo estou precisando de informação e não quero parar para programar, né? Então eu consigo ver isso aqui. O que a gente está tentando fazer, a gente fez uma oficina de lançamento, pré-lançamento, e as colegas lá da Unicamp sugeriram que a gente criasse aqui os grupos ocupacionais e os setores de atividade. Tá? Então, teriam mais duas variáveis livres, mas sempre assim, eu só posso escolher duas. Né? Então, eu posso pegar país e ocupação, sexo, ocupação. Né? Aqui não, aqui eu posso brincar à vontade. Né? Mas a única restrição aqui é que eu só posso escolher município de 3 unidades da federação diferentes. É a única restrição. O resto dá para brincar à vontade. Então, a gente está negociando agora, deixando passar essa fase, né? Deixando chegar ano que vem, para ver se novos ares, né, surgem lá, para tentar fazer essas melhorias na ferramenta. Tá? Mas é uma ferramenta bem interessante. Né? Como eu falei, o usuário que não quer uma consulta rápida, ela é fácil, ela é interativa, ela tem um tutorial. Ó. Nesse tutorial você pode navegar por ele. Se o tutorial apareça. Você tem um tutorial aqui em vídeo, né, que você vai me trair? Tadeu, se a gente quiser achar o estado do Rio sem os municípios, a gente consegue também? Consegue. Ainda não, né? Vai conseguir, né? Se você digitar, eu não estou falando nada, se você digitar Datamigra, MJ, GovBR, você vai chegar aqui e vai poder... Essa era uma das perguntas que eu tinha anotado aqui para te fazer, e aí você já me respondeu nisso, que era essa coisa dos dados por município, né? Aqui eu vou selecionar todos os anos e todas as unidades da federação. Tá? Porque eu me lembro de ter te pedido isso quando eu estava na pesquisa do doutorado, te pedi por e-mail, e você me respondeu muito prontamente. Tá? Então, aqui, tá vendo? Eu tenho desde 2010, todos os anos, toda a alteração, e aquilo que eu falei, você pode baixar o Excel. O que eu recomendo, pessoal? Que nem agora aqui, a gente fez 2 consultas. Eu quero ver Niterói. Não, mas vamos ver os outros estados? Ele salva sempre com o mesmo nome. Tá? Ele salva sempre com o mesmo nome.
Tá? Então, e depois você pode se confundir. Qual a sugestão que a gente está dando é o seguinte: salvou a primeira base, vai lá e põe Migrantes Niterói. Salvou a segunda base, Migrantes Unidade da Federação 2010, 2020. Tá? Porque é para não ter confusão depois. Imagina, você faz 10 consultas e depois, na hora que vai trabalhar, está tudo data front, data migra fonte. Eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele fica. Tá? Ele vai numerando. Se eu tirar um segundo, um terceiro ele vai botar 12, assim sucessivamente. Tá? Então, a ideia é que chegasse aqui, Migrantes Niterói, né? 2020. Beleza, renomeei ele, né? Opa, ele já está aberto, por isso que ele não renomeou. Eu apago aqui, renomeio ele e assim eu vou trabalhando e vou sempre que baixando, atualizando meu arquivo. Beleza? Então era isso, pessoal, que eu queria conversar com vocês e estou aí aberto a perguntas, críticas. Gente, fiquem à vontade. Pode tacar pedra. Não, Tadeu, a gente quer você no grupo de pesquisa, né? A gente quer uma parceria direta. Exatamente. Tadeu, eu anotei umas perguntas aqui. A primeira que eu queria te fazer é qual a composição da equipe do Obmigra? Assim, quantas pessoas? Porque quando você apresenta o trabalho, né, tem uma dimensão aí, né? Tem, nós somos, eu não sei ao certo, mas na equipe estatística, no meu grupo, nós somos 9, tá? Então, tenho eu que sou demógrafo estatístico, eu tenho um analista sistema, tenho um cartógrafo, tenho um geógrafo, que foi da UF, que trabalha no IBGE, o Gustavo Junger, e tenho 4, né? E tenho somos 8. E tenho mais. Tem mais 4 estatísticos. Tá? Então, toda essa coisa que eu mostrei para vocês é esse grupo que faz. Mas, além disso, a gente tem o professor Leonardo, que é o coordenador executivo, o coordenador científico, a Bianca, que é a coordenadora executiva, ela tem uma assistente, e a gente tem outros pesquisadores também que trabalham eventualmente conosco. Né? Então, tem sociólogo, tem economista, é um grupo bem diversificado, ao todo deve ser umas 18 pessoas. E vocês têm alguma proposta assim, de formação vinculado ao... Tá, a gente tem essa parte dos dados, né, que é o core do Obmigra. A gente faz cursos de extensão, né, e tem os diálogos do observatório, né, que a gente, uma vez por mês, a gente tenta reunir e fazer seminários, convidar uma pessoa para falar sobre o tema de migração. A parte de ensino tem esses cursos, né, que são cursos de especialização. A gente já fez 2 e tem proposta para fazer mais 2 no ano que vem. E, como eu te falei, é financiado pelo Conselho Nacional de Imigração. A gente trabalha com bolsa de estudos, tem uma limitação, 75% dos pesquisadores tem que ser da UNB ou do IBGE, e os outros 25% é livre, a gente chama de... A gente abre edital, né? Normalmente são abertos editais, e para chamar essas pessoas. Por exemplo, para analisar o CAD único, analisar a saúde, analisar o refúgio, a gente teve que abrir edital específico para isso. A gente fez um estudo sobre as fronteiras, também abriu um edital específico para um pesquisador, ele vem, faz, escreve um artigo, o produto normalmente é um artigo, ele é remunerado para isso, e tem aqueles que são contínuos, né? Que o pessoal da equipe estatística, a gente funciona o ano inteiro, né? Porque tem relatório todo mês. Gente, fiquem à vontade nas questões. Eu ainda tenho mais umazinha. Eu vou botar... Carolina, não quer fazer nenhuma questão, não precisa ser. Carolina é a nossa aluna que está
agora numa relação com o IBGE também. Estava fazendo censo? Isso, eu estava trabalhando como recenseadora, mas agora já acabou, né? Agora em dezembro. Foi uma ótima experiência, muito legal mesmo. Eu comecei no IBGE trabalhando no campo, que a gente chama, né? Fazendo entrevista da pesquisa mensal de emprego, que depois veio dar origem, juntou com a PNAD e deu origem à pesquisa nacional para amostra de domicílio contínua, a PNAD contínua. E esse é o meu 5º censo, né? Eu participo desse censo desde 1980. E eu falo para todo mundo, acho que o cara passar pelo IBGE e não fazer censo, ele teve uma passagem incompleta. É muito rico. Eu mesmo já fui. Esse ano eu fui no Amazonas, fui em Roraima, né, e participei das provas dos testes também, no Mato Grosso, fui no Acre e fui em Poços de Caldas, no Centro Experimental. É legal, assim, muita porta na cara, muito xingamento, mas é uma experiência que é válida. Não fala não, é bem assim mesmo. Só que até que eu fui bem recebida comparando com os outros recenseadores. Agora eu acho que também vai ter um concurso efetivo, né, para o IBGE, aí eu pretendo fazer de novo. Tomara que você passe, a gente precisa de gente qualificada no IBGE. Obrigada. Cadê? Não sei se alguém quer fazer alguma questão. Posso fazer mais uma propaganda aqui? Claro. Eu estou na página do Obemigra, tá? Nossa, já entrei muito nessa página aqui. Tá, então aqui tem os relatórios, né? Os relatórios. A gente agora fez infográficos também, que é para. Às vezes o jornalista não quer muita conversa, não. Mesmo o relatório mensal sendo o destaque, ele quer o destaque do destaque, né? E aí a gente fez os informativos mensais, né? Que tem essa carinha aqui. Todo mês a gente solta, libera um. Então, pessoal, é aqui, ó, você tem todo o material que eu falei para vocês, a gente tem aqui os relatórios anuais, tá vendo? Desde 2015, né? Tem o 14 também, não sei porque ele estava no formato um pouco diferente, eles tiraram daqui. Esse capítulo que eu falei, da feminização, ele tá nesse relatório daqui. Vale a pena dar uma olhada lá, bem interessante. Tem os microdados, para quem consegue trabalhar com microdado, quem sabe mexer com a ferramenta estatística, está tudo lá, ó. E tudo com nota técnica, dizendo como é que faz, ó, que é a base harmonizada, aquela que eu falei para vocês, que propaganda bastante, ó. CENIG, CEGIL, CTPS, SISMIGRA, STI, solicitante de refúgio, INEP, CONARE, está tudo aqui. Né? Então, vale a pena, toda a nossa produção está aqui. Né? Vocês conseguem o Data Migra, tudo aqui. O que é o observatório, fala um pouquinho de quem somos nós e tal, como é que é. Está tudo aqui, pesquisadores. Antônio Tadeu sou eu, tá? Para quem não... Ó, daqui dá para ver quem são, dá para contar aqui quantos são. Tá aqui, viu? Olha, se tiver. Tá, a Cláudia e o professor a professora Cláudia, a Cláudia da UFMG e o professor Nitish está fazendo, acho que o pós-doutorado aqui. Ele estava lá na França e a gente chamou para trabalhar conosco pontualmente, né? Se associaram para fazer esse estudo. O professor Nitish fez o estudo de fronteira e a professora Cláudia fez o estudo dos benefícios sociais, do CAD único. Então, tem gente aqui que eu nem conheço. A Patrícia, eu não, por exemplo, não tive contato ainda com ela. Não sei. Eu queria te fazer uma pergunta, tá, que é, na verdade, para a gente pensar junto aqui. Uhum. Eu acho que tem profissionais aqui também que lidam diretamente com refugiados e imigrantes, se quiserem também contribuir. Como é que eu sei que você é super disponível, está sempre se encontrando com equipes, não só de pesquisadores, né? Como é que você tem visto esses dados, esse trabalho que vocês estão investindo, especialmente a partir de 2012, né? Que vocês começaram a fazer também o refúgio em números, não é isso? 2020, desculpa. Uhum. Como é que você tem visto a absorção por parte dos profissionais dessas possibilidades de informações e de dados?
Você acha que está chegando, que tem... Está chegando, não com a velocidade que a gente gostaria, mas a minha medida, Áurea, é pelas demandas que chegam para a gente. Né? Então, tem academia em vários lugares, né? Todo canto do Brasil, tem sempre alguém pedindo informação, pesquisadores, a gente controla também os acessos às nossas páginas, porque às vezes a pessoa tem mais autonomia, vai direto lá e não passa por nós. Né? Mas esse filtro que eu faço das demandas que são diretas, a gente vê que está ganhando uma capilaridade bem interessante. Agora, já dos órgãos públicos, menos. Né? Os órgãos públicos que deveriam formular a política é muito pouco. Procura para apagar incêndio. Né? Eu preciso da informação do venezuelano, não sei o quê. Aí vem, é para ontem e tal, haitiano, não sei o quê. Né? Agora, eles pediram, o DEMIG fez uma parceria com a IEM, porque aquele informativo dos venezuelanos, que era feito lá no âmbito da Operação Acolhida, cá para nós, né? Aquilo tinha erro conceitual até dizer chega. Aí eles queriam botar o carimbo do Bemigra naquilo lá. Eu falei, peraí, primeiro eu vou olhar, né? Aí foi assim, foram só de negociação 4 meses. Né? Isso está errado, aí os caras não aceitam, tal, porque tinha gente que fazia, né, na camaradagem, fazia errado. Né? E depois, quando você chega e fala, não, isso está errado, a pessoa não aceita que fez errado. Como é que eu vou dizer que eu estou há 3 anos fazendo coisa errada? Né? Aí eles se espantaram. Aí, no outro dia, a OEM me procurou para dar uma consultoria. Mas tem isso tudo? Eu falei, tem isso tudo. Né? Eu não sabia que era aquela quantidade de imigrantes, porque eles ficavam olhando o dado de maneira errada. Pegavam o inativo com só os ativos, fazia uma confusão desgraçada. Né? E aí você tem que ficar orientando. Vocês estão usando, assim, os organismos internacionais. O OIM tem usado bastante, a ACNUR tem usado bastante, o OIT menos. E a gente está ganhando essa capilaridade. Por exemplo, a minha professora Ângela Vasconcelos também é uma usuária das nossas informações, o pessoal do NIEM, do Heliopobre, só para ficar aqui no Rio. Então, assim, a gente consegue ter bastante contato no Brasil inteiro. Já tem gente querendo chupa-cabra, lá do Rio Grande do Sul, o cara botou o nome do observatório, copiou o nosso nome. É bom, isso é sinal que está indo bem, né? Porcaria, eu não vou botar o nome do meu filho de Jair Messias, né? Mas Luiz, né? Luiz Inácio pode ser que eu ponha. Assim, o cara copiou o nome e botou lá. Assim, uma pessoa que chamamos ele para participar do evento internacional, tratamos com maior cordialidade, o cara foi para lá e copiou o nome. Paciência, né? Eu fiz essa pergunta pensando nos municípios, né? Porque a gente tem visto os municípios mais se organizando na área da saúde, da assistência, ou pelo menos fazendo um movimento, né, demonstrando uma intenção, assim, e eu fico pensando que talvez esses dados, ou essa preocupação com os dados ainda não está tão próxima, né? Às vezes a pessoa... O nosso trabalho é muito de conscientização também, não só de seminário, pelo que você falou, a preocupação que a gente tem de fazer bom uso, porque pode fazer mau uso também. Tá? Então, no início, como eu falei, vou fazer 43 anos de BGE dia 2 de janeiro. Tá? Então, assim, é uma vida na estatística, né? Uma vida produzindo informação. Então, a gente sabe, o IBGE também põe informação que tem problema, a gente tem que saber como lidar com isso, tem que estar na nota metodológica e tal. Então, quando o professor Leonardo me convidou, eu falei para ele, amigo, isso vai ser espeto, porque, como eu falei para vocês, ninguém mexia com isso. Você vai começar a mexer, ele estava recém-chegado de Barcelona, com a crise lá na Europa, né? Ele saiu, dava aula na Autônoma de Barcelona, prestou concurso para a UNB e veio para o Brasil. Você é um estrangeiro, né? Você é um migrante de retorno. Né? E com a proposta ousada dessa, ninguém nunca mexeu nisso. Se eu topo, eu gosto de desafio. Né? Eu falei para ele, eu fiz um trabalho com isso na época, era no papel. E falei para ele, vamos passo a passo. Porque se você fizer qualquer besteira, vão cair matando, o observatório não dura 1 ano. E a gente foi. Mas o que aconteceu? Alguns colegas que tiveram acesso às informações junto com a gente começaram a produzir coisas. Né? Só sem se dar o trabalho de ver as limitações do dado, o que podia fazer, o que tem de bobagem escrita logo naquele início,
E eu ia para os encontros, infelizmente, ter que dar cacete nos meus colegas, né? E fazer uma coisa pedagógica mesmo, não quero querer ser professoral, né? É mostrar o seguinte, amigo, você está fazendo... Ó, um exemplo. Eu pego o boliviano em São Paulo e digo que eles são designers de moda. Faz sentido? Eles trabalham em confecção. Né? No Brasil, eles trabalham em confecção, eles trabalham análogo à escravidão. Ele poderia até ser um designer de moda na Bolívia. Né? Por que acontece isso? Ele entra no STI e, quando eu pergunto a profissão dele, ele vai dizer que é designer de moda, vai dizer que é gerente na indústria. Lá, aqui, ele é um trabalhador ali na indústria têxtil, na costura, né? E a gente sabe quais são as condições que essas pessoas trabalhavam. E tem trabalho dizendo que a maior parte dos bolivianos era de design de moda. Assim, é uma falta de cuidado de saber o limite da informação. Olha, aquilo não é ocupação. E várias vezes, vocês não divulgam ocupação. Eu falei, amigo, não divulga ocupação porque é a ocupação que ele tinha no país dele. Isso pode até servir para ver a inconsistência de status. Né? Se eu quero fazer um estudo de inconsistência de status, eu vejo qual era a profissão dessa pessoa no país de origem e como é que ele está inserido no mercado brasileiro. Beleza. Agora, dizer que essa pessoa é engenheiro, não é engenheiro. Né? Como eu vi lá, ele dirige Uber, né? Ele instala net. Eu peguei em Roraima um cara que era engenheiro na PDVSA e em Roraima ele estava até bem empregado, era um instalador de TV a cabo. Né? Enquanto os colegas dele estavam trabalhando no mercado informal, naquele momento, em 2017, no mercado de serviço de alimentação, sem carteira assinada. Ele tinha uma carteira assinada trabalhando como instalador. É complicado. Então, assim, tem essas limitações. Então, a gente foi dando passo a passo. Então, vocês viram lá, começamos com 2, 3 bases, hoje a gente tem esse leque de bases de dados que a gente consegue trabalhar com segurança e dizer para a pessoa, você pode usar isso, não pode usar aquilo. Né? E estamos indo. Né? E eu acho assim, o importante, eu não falei aqui, o IBGE tem uma terceira pesquisa, que é a MUNIC, que é a Pesquisa de Informações Básicas Municipais. Se vocês recomendo também, dá uma olhadinha na MUNIC 2017, entra no IBGE, Pesquisa de Informações Básicas Municipais 2017. Tem um capítulo dela que é sobre instrumentos de gestão migratória. Quem escreveu esse capítulo fomos eu e o Gustavo Junger. Né? É um horror. Só tem, acho que 1 ou 2 cidades que conseguem ter os 8 ou 7 instrumentos previstos na lei. Há uma cidade que tem 1, tem 2, não tem nada, a maioria não tem nada. Ou seja, o município não está preparado para fazer esse acolhimento que a gente falou aqui. Né? Acaba sobrecarregando, vocês sabem melhor do que eu, os CRAs, os CREs, acabam ficando sobrecarregados para dar essa assistência lá. Né? Porque não tem a ponta não está preparada para trabalhar na migração. E o que eu tenho dito é o seguinte: o Brasil entrou na rota da migração. Hoje nós temos aí, o IBGE não vai dizer isso, porque o censo tem problema, mas pelas minhas contas, a gente tem mais de 1,5 milhão são poucos ainda, mas 1,5 milhão é muita gente, tá? Vivendo aqui. Mas só que é o seguinte: essas pessoas já criaram redes sociais no Brasil. Tá? Então, os cubanos que estão voltando agora solicitando refúgio, solicitando residência, são cubanos que ou estavam aqui no programa Mais Médicos, ou que ficaram aqui porque casaram com brasileiros, criaram redes aqui e estão trazendo essas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. Né? Por que cubano passou a vir para o Brasil? Eles não viam antes dos Mais Médicos. Né? Então, tem um fenômeno, tem um fato gerador dessa migração. E esses venezuelanos, esses haitianos, eles já criaram redes no Brasil. Então, essa migração ela vai ser alimentada continuamente. Pode não ser em grandes volumes, como a gente está vendo hoje. Né? Sírio, senegalês, angolano, né? Que vem da geração lá de 90, das migrações dos anos 90, né? Do estudo lá da professora lá que está escapando o nome dela, que é do NEM também. Rapaz, enfim, que fez sobre os angolanos, a migração angolana. Então, assim, de certa medida, o país vai conviver com a migração. Então, a ponta tem que estar preparada quando chegar no hospital. Regina, Maria Regina. Então, um trabalho fantástico da Regina. Então, essas pessoas criaram redes, né, no país. Então, a ponta tem que estar preparada. Né? Não pode acontecer como lá na Caritas, o pessoal relatou, a pessoa trata 6 meses, 8 meses de uma doença, não consegue se curar porque o médico não fala francês e ela não fala português.
Agora, se é uma doença grave, né, a pessoa morre. Não matricula uma criança porque não tem o documento. A criança síria que fugiu da guerra e esqueceu o documento, não tem o documento. Aí o documento do pai não serve, do responsável não serve. Quer dizer, aí você tem que ir no conselho tutelar, para o conselho tutelar mandar a diretora matricular. Então, são coisas banais. E essa coisa do idioma, claro, o país precisa ter uma política de que as pessoas tenham acesso ao nosso idioma, né? Facilite isso, não seja uma iniciativa isolada da academia e da igreja, né? Tinha que ser uma política de Estado, para que as pessoas tivessem facilidade de acessar o nosso idioma, para poder se inserir de maneira mais rápida e melhor na sociedade brasileira. Isso não acontece, né? Mas, hoje a gente tem um telefone celular, você bota aqui no tradutor e se comunica, não é possível, né? Todo mundo tem um celular, inclusive o migrante, né? Um pouquinho de criatividade, de boa vontade, você não vai deixar de atender a pessoa por conta disso. E essa orientação de que uma carteira provisória de solicitante de refúgio é um documento válido. Como é que a pessoa chega no banco, a pessoa tem emprego, mas não consegue abrir uma conta bancária porque o gerente não quer aceitar aquele documento, porque não conhece o documento. Claro, não conhece, né? Eu tive uma experiência engraçada com uma colega assistente social que ela foi fazer uma capacitação dessas, né? E aí ela descobriu que o protocolo para os refugiados é um documento que vale. E aí ela falou para mim assim, Ariane, como que eu ia adivinhar isso? Porque protocolo no Brasil é nada. Protocolo não vale nada. Então, protocolo é só para a gente enganar as pessoas, botarem ela em umas filas de espera. Então, eu não sabia que protocolo para refugiados valia como documento. Né? Mas veja que ela não está muito errada, não. Esse protocolo ele dura 9 anos, 10 anos. É nessa linha, só que ele tem outros efeitos positivos, que é de garantir, assegurar que as pessoas tenham acesso ao banco, tenham acesso à carteira de trabalho do passado, tenham acesso ao emprego regular. Né? Isso tem que ser informado, porque, como eu falei, são 1,5 milhão, numa população de 213, 214 milhões, é nada. Né? Não chega a 1%. Né? Mas as pessoas têm. Isso não é um número. O meu ponto é esse. Né? É de quando isso deixa de ser um número para ser a vida da pessoa, para ser a realidade daquela pessoa. Né? Muito. Para mim é nada. Né? Quanto é, professor Tadeu? É 0,8%. Mas não é, mas para aquela pessoa que está ali querendo aquele serviço, querendo abrir a conta bancária, veja uma gravação, tomara que veja o depoimento de quem está lá no lugar de fala dela. Né? E que trabalha, que vive isso como indivíduo e vive isso tentando ajudar os outros migrantes. Né? A quantidade de absurdo que ela fala lá é terrível. Né? A lei, ela fala, a lei é muito bonita, as leis são muito bonitas, a lei de refúgio e a nova lei de imigração são fantásticas. Tem problema? Tem, mas é muito progressista, muito, mas tem que fazer valer. Né? Esse é o nosso ponto, tem que fazer valer. Se vocês puderem pedir a gravação à Bianca, qualquer dificuldade me fala que eu. Mas a Bianca também é super gente boa. A gente no Amiga é gente boa. Né? Tá sem som, El. Alguém mais? Olha, tem o registro da Gabriele da Cunha aqui, eu faço questão de ler no chat. Eu quero agradecer e parabenizar pelo incrível trabalho da OBMigra, porque é uma grande referência e apoio na pesquisa, além de ser importante para a formulação de políticas públicas para imigrantes e refugiados. Feliz agora por saber e conhecer o Datamigra. Obrigado por compartilhar conosco todas essas informações, professor Tadeu. Foi legal. No nosso encontro passado, a gente tinha uma imigrante venezuelana conosco até. Ela falou um pouco dessas dificuldades, mas também avaliou que, com todas as dificuldades, avaliou positiva a experiência dela de imigração para o Brasil. Gente, eu quero agradecer, então. Acho que se ninguém mais... Tassiele também, viu? Agradecer a Tassiele também pelas falas. É um prazer. E assim, outra coisa, a gente, como eu falei, a gente tem um atendimento no obmigra@unb.br, né, que às vezes a pessoa tem dificuldade, não consegue acessar, e a gente tem um canal de atendimento lá, e normalmente 48 horas a gente dá resposta. Às vezes tem teses, né? A gente fala que a gente é parceiro em muita tese, dissertações e trabalho de conclusão de curso. Às vezes chega a tabulações inteiras, professor, a gente faz, só que demora
mais de 48 horas. Né? Mas um pedido simples e tal é bem tranquilo. E agora com o Datamigra, a gente imagina que 90% do que chega lá, que é muito jornalista, a maior parte é jornalista e estudante de graduação, né? O Datamigra vai suprir essa demanda e a gente... Mas às vezes acontece, o colega lá falou, eu quero saber quantos são os deportados. Não está no Datamigra, porque aí é aquela coisa, o custo-benefício de colocar essa informação lá. Né? Então, se eu coloco, vocês terem uma ideia, o STI, que é o que dá essa informação, ele tem mais de 300 milhões de dados, né, de observações. Então, a gente teve que compactar ele, que tem uma criatividade para poder acessar. E se eu coloco mais uma variável, e uma variável que tem poucas observações, vai me dar o trabalho inteiro para varrer aquela base com 300 milhões para achar 800 deportados. Então, o custo-benefício não vale a pena. O que eu falei para ela? Pede para a gente. Né? Pede para a gente, manda um e-mail para o OBMigra, vai bater na Bianca ou na Sara, elas vão passar para a equipe estatística e a gente, em 48 horas, gera essa informação. Não vai ficar sem informação. Não pode ficar sem informação. Né? A gente gera a tabela e manda para vocês. Né? Eu sou testemunha disso. Eu já recorri e recebi. Pelo que eu vi aqui, Tassiele também já usou lá nossos dados. O pessoal tem que lado de falar, né? Né? Tadeu, eu quero te agradecer muito pela sua disponibilidade, que eu já conhecia pelo e-mail antes, mas assim, foi muito bom. Fiz o convite, você prontamente aceitou, e foi muito rico, né, tudo que você trouxe aqui para a gente hoje. Estou muito feliz, né, no nosso encontro. Eu também, de verdade. Como eu falei, eu tenho participado muito desse tema, eu tenho sido muito demandado, né, para falar de fontes de dados, já fui em vários lugares para falar pessoalmente, ou presencialmente, né, ou pela internet, online. E assim, é legal, é a propaganda do nosso trabalho, né, como essa preocupação que a Áurea teve. A gente quer que isso ganhe o Brasil inteiro, que as pessoas passem a usar, não só passem a usar, mas passem a usar com responsabilidade, sabendo daquelas limitações, das potencialidades do uso ético. Muita gente critica, você não dá informação, eu quero saber o cara em Barra do Piraí. Se eu tenho um haitiano em Barra do Piraí, eu dou essa informação, a pessoa sabe quem é. Né? Vai saber quem é o cara, onde é que ele trabalha, quanto é que ele ganha. A gente não pode fazer isso. Eu lamento muito, a gente não pode fazer. O que a gente está propondo para superar essa questão, dessa limitação do sigilo, da questão ética? Que o usuário peça direto ao proprietário da base, que nós não somos proprietários da base, né? A gente só trabalha a base, né? Trabalhamos a base. Se, por exemplo, a Polícia Federal, o Ministério do Trabalho, liberar a informação, ótimo, a gente gera a tabela para a pessoa com uma informação, duas, então não tem problema nenhum. Agora que não pode, só para a gente expor esse caso. Vocês terem uma ideia, a gente nunca divulgou dado identificado de ninguém, nem das bases que a gente tinha. A Polícia Federal, como eu falei, manda o dado sem identificação. Mas eles chegaram e falaram, olha só, vamos ter que tirar a data de nascimento, vamos ter que tirar isso, porque pode-se chegar um hacker mais especializado. Então, o que a gente tirou? Aí passou, em vez de botar a data de nascimento, a idade. Para quê? Para a gente não ficar sem informação. Então, tudo isso a gente tem que fazer, e essa oportunidade de estar aqui com vocês é fantástica para mim, estar falando do meu trabalho. E é isso. Com prazerzaço também, que sempre que eu puder, e se vocês quiserem, a gente está aqui. A gente não vai poder agora botar a culpa nos dados, né? Não tem dado, dado. Não, dado tem, né? Tá. E é bem rico, né? Como eu falei, é bem rico. Tem limitações, mas é bem rico. Dá para fazer bastante coisa, a gente tem feito. Então, assim, eu recomendo muito olhar as nossas publicações, vale muito, muito a pena. Os relatórios anuais são bem diversos, temas variados, sempre atuais, enfim. E isso também que faltava, né? É uma preocupação nossa, a tempestividade da informação. O relatório, a gente começou com o relatório anual. E é isso, quando isso vai ganhando corpo, as pessoas começam a tomar o gostinho, cara, uma informação uma vez por ano não me atende. Então, eu quero que ela seja mensal. Então, a gente passou até a fazer o relatório mensal. Aí, depois, o conjuntural. Então, assim, tem muita informação e informação tempestiva. O governo também não pode dizer que faltam dados para fazer política, né? Então, que eu acho que também é uma outra preocupação nossa, né? Gente, eu quero agradecer, pessoal, gostei muito também a presença de todo mundo aqui, de todas, né?
a proposta desses encontros é a gente poder se aproximar mesmo, aproximar profissionais, pesquisadores, imigrantes, né? E que a gente possa ir dialogando, né? E juntos a gente vai contribuindo, né? Para provocar política pública, né? Para qualificar as pesquisas. Então, muito obrigada por todo mundo que está aqui com a gente hoje. Valeu, pessoal. Um abração. Um abraço, até a próxima. Até a próxima, tudo de bom. Oi, Áurea, posso falar com você rapidinho?